Baixa online. Tudo bem, João? Não liga não, certo? Isso. Obrigado. Deus abençoe, né? Tá vendo aí, ó? Nossa professora de música, professora Magda Marques. Valeu, né? Tá vendo aí, ó? A irmã Magda, ela é aluna, né? Do curso médio, mas ela é formada na Unisa, pela Unisa, em teologia também. Vai fazer docência, né? Teologia. Está estudando teologia sistemática conosco. E também começou o projeto como professora de música aqui no IETEM, ó. Então, vocês viram que não é brincadeira não, ela toca aí saxofone, teclado, pandeiro, bateria, violão, guitarra, trompete. Ela é uma banda sozinha. Se tivesse igual aquele pessoal que amarra um negócio aqui e outro, ela saía tocando tudo, tá? Pessoal, uma boa noite a todos, bem? Paz do Senhor, né? Ou como nós pronunciamos aqui, o irmão Gracialdo fala sempre quando ele chega na turma do sábado do bacharel, Reeirene Toquírio, né? A paz do Senhor em grego, tá? Nós vamos começar o projeto aí hoje, que é a nossa classe A, né? Sala de pregadores, tá? É um projeto novo aí que a gente iniciou e deu certo, ó. Na primeira já surgiu uma turma, tem bastante gente que não chegou ainda, tá? Mandei uma mensagem para a irmã Abigail, e a irmã Abigail falou que o pastor Elias Soares já está quase chegando aí, está pelo caminho, né? Então, como eu também não sou bobo, na hora que ele chegar, eu vou ir ministrando aqui. Na hora que estava proposto eu ministrar metade da palestra e ele metade. Mas como a gente aqui é esperto, né, tem que aproveitar que ele está vindo, quando ele chegar, a gente já vai fazer uma pequena pausa aí, quem quiser tomar um lanche, uma água, depois a gente já inicia com o pastor Elias Soares, tá bom? Então vai seguir dessa forma aí. E nós vamos trabalhar hoje justamente, tá, com a vocação chamada Ministério da Pregação, independente de ser pastor, cooperador, missionária, missionário, não importa o grau eclesiástico, nem obreiro sou, não importa. Nós vamos trabalhar as características e a questão do pregador, da pregadora da palavra de Deus, tá? E nós vamos começar com a leitura de Êxodo, capítulo de número 4, livro Shemote, né? Livro de Êxodo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10, né? Eu estou muito feliz, né, da presença dos irmãos, muitos que queriam estar, mas a sala não comporta tantos, né? Temos outros compartimentos aí. Futuramente a gente vai estar fazendo outro trabalho aqui na outra sala também. Vai ser bem legal. Mas eu queria apresentar também o João, nosso irmão João. O João, ele é católico, né? Ele é quase cristão, viu, João? Tá quase pulando pro nosso lado, né, João? Ele já é meio evangélico, tá? Ele é um católico pentecostal, né, João? Fala aí. Eu falo assim brincando, né? Peguei uma amizade aí com o João. O João é professor também, psicólogo, né? Ele ministrou um curso aqui de vocação, né? Psicologia da vocação.
Foi muito bom, bacana. Gostei do certificado, muito bonito. Com carimbo e tudo, negócio chique, hein? Né, o pessoal que fez aí. E o João também ministra aí nessa área aí, ó. O pessoal lá da igreja do pastor Alexandre, um bom palestrante, tá? Vamos lá, Êxodo capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10. Eu vou pedir só um carinho aí com os irmãos, porque a nossa câmera mesmo é aquela lá que está transmitindo ao vivo. Essa daqui é uma câmera de segurança. Então, assim, cuidado aí, pastor Daniel, se você ficar pentecostal aí, amém? Glória a Deus. Então, os irmãos tomem só um cuidadozinho aí com essa câmera aí, tá? Diz assim o texto, ó. A versão que eu estou usando é a palavra-chave, tá? Diz assim aqui nessa versão, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, aí, ó, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. 11. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, o 12, né? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. 13. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Ok? É o texto que nós vamos ler aí para nós começarmos, iniciarmos. E é normal, né, aqui na classe, não é igreja, mas é uma classe de aula pentecostal. E todas as vezes que nós iniciamos um trabalho aqui, os alunos aqui sabem, nós fazemos uma oração e já iniciamos aí, tá? Então vamos fazer uma breve oração da maneira que você está mesmo, tá? Senhor Deus, queremos te glorificar, te exaltamos por mais um momento em especial em que nós estamos reunidos aqui, juntos para aprender mais sobre o ministério da palavra e da pregação. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude em nome de Jesus para o nosso crescimento e elevamento espiritual. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Né? Vou fazer o seguinte, eu vou até puxar essa cadeira aqui, vou modificar o ambiente aqui, porque se chegar mais gente aí, acho que tem mais umas 4 pessoas, vou diminuir o ambiente aqui. Isso, aí cabe mais 2 cadeiras aí, em todo caso. Dá para colocar essa aí, né, João? Do lado aí, ó. Dá uma espremidinha aqui, ó. Aí, ó. Então, ó, nós temos um texto aí que fala sobre Moisés, né? E a nossa classe hoje, ela vai trabalhar com a questão do pregador, né? O pregador que ministra, aquele que vai diante das pessoas, fala. E para mim é um desafio, porque se não todos que estão aqui, e eu posso dizer até a pequenininha lá, já deve pregar. Porque o pai é um curso atrás do outro, a mãe é uma formação atrás da outra. Então todos aqui já trabalham com o ministério da palavra. Ó. Daniel, pastor, Gracialdo, professor de escola bíblica, Segundo do pastor setorial, uma Magda, professora, Iranildo é pregador itinerante. Se for agendar ele, só falar comigo, viu, irmãos? R$1.000 agenda, agendado. O pastor Alex, né, sua mãe e esposa, eles são ministros, né, estão sempre trabalhando lá na igreja do pastor Alexandre, são pregadores da palavra de Deus, todos aqui, né? O irmão Júlio ministrou lá ontem, lá, foi uma bênção, está iniciando aí no ministério. Alex Cainá, é Cainá ou Cainã? Cainã. Acabou de chegar dos Estados Unidos, ó, foi pregar lá, fez uma turnê, pregou lá em Boston, Houston, né? Aí Nova York, aí veio para cá, Paris, Parisleiros, região de Parisleiros. Então, assim, só tem pregador aqui, e eu tenho certeza, né, que todos aqui já tiveram, no momento da ministração da pregação,
alguns altos e baixos, o auge, um dia que você ministrou e falou, nossa, essa igreja aqui foi a igreja que Deus mais me abençoou. Já teve igrejas também que você saiu de lá falando assim, meu Deus do céu, parece que hoje eu não falei nada com nada, fiz uma salada de fruta. Então nós vamos trabalhar a questão do pregador. Nós lemos o texto aqui, irmão Cláudio, sobre Êxodo 4, a partir do versículo 10 até o 17 ali, que fala sobre Moisés e Arão. Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, eu vou usar você. Você vai ir e vai falar com o faraó. Faraó, a grande hierarquia do Egito, e Moisés, não se sentindo capaz, por 3 vezes ele vai dar desculpas a Deus. Eu não sou eloquente. Ele estava falando, eu não sei falar muito bem, não sou eloquente, não tenho a entonação para falar com o faraó. E aí Deus falou, Moisés, mas eu uso você. Ele falou, olha, minha boca é pesada, sou pesado, minha língua também, não dá para falar. A ira do Senhor se acende e fala assim, Moisés, é que você não quer? Não é Arão o levita, que nem era pregador, era levita, servia na casa do Senhor, ia ministrar, ia trabalhar no ofício, ia ser sacerdote. Deus falou, não é Arão o levita, da tribo de Levi? Eu sei que ele falará muito bem. E ele está vindo ao teu encontro. Olha o cenário. Deus olha para Moisés, fala assim, Moisés, vamos trazer uma dinâmica para cá. Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, eu estou te escolhendo para ministrar diante de Faraó. Você vai lá e vai pregar. Simples assim. Moisés falou, eu não sou eloquente, não tenho voz bonita, não tenho entonação. Aí Deus fala, Moisés, eu fiz a boca do homem, você vai lá, eu vou colocar as palavras na sua boca, eu vou te usar. Ele dá mais uma desculpa e Deus fala, já que você não quer, tem mais alguém na fila aí, Não é Arão, o levita, teu irmão? 2 tipos que nós já começamos a encontrar, tá? Tem 2 tipos de pregadores que nós já observamos aqui. Aquele que Deus escolhe, Deus chama, Deus quer capacitar, Deus fala, eu vou te usar, mas a pessoa vive sempre dando desculpa. Senhor, aí o irmão chama, não, mas é porque eu nunca preguei, eu não sei falar, a minha voz não é de pregador, a minha voz não é bonita, e até eu falo aqui nas aulas de oratória, que existe a geração de pregadores Jacó, sabe disso, né? A geração de pregadores Jacó. Jacó, ele engana seu pai, com a ajuda da sua mãe, claro, para pegar a bênção da primogenitura, quando seu pai está ante a sua morte, os seus últimos dias. E aí, quando ele entra disfarçado com peles e tudo, o seu pai fala, quem está aí? Aí ele fala assim, sou eu, meu pai. Olha, a voz parece um pouquinho com a de Jacó, hein? O cheiro é de Esaú, mas a voz vem mais perto. A voz, aí quando pega, fala, realmente, aí sou eu, meu pai. Tem um monte de pregador assim, fala fino, fala normal, quando chega na igreja ele pega o microfone, né, dá aquela estufada no peito, faz aquela pose, né, fala assim, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Parece até que ele é um dublê de televisão, dublou a voz de algum artista famoso lá para pregar, né, e aí você vê que é a geração do pregador Jacó. Então é a pessoa que vive dando desculpa. É como Moisés ali, Senhor, eu não sei falar, não consigo, não entendo grego, não entendo hebraico, não tem como pregar. E Deus olha e fala assim, olha, não é Arão o levita teu irmão? O Arão nem sabia que Deus estava chamando Moisés para pregar. E como Moisés ficou dando desculpa, Arão está vindo, ele nem sabe, mas Deus falou, quando ele chegar lá, ele já vai estar incumbido de pregar. Porque ele falava bem, mas não era ele que Deus chamou no plano original. Você já viu que tem pessoas, não estou falando que é o cenário de Arão e Moisés. Deus chamou Moisés e também constituiu Arão para o sacerdócio. Mas falando de pessoas que Deus chama, não quer e Deus levanta outro, Arão falava muito bem, foi Deus que falou. Então ele tinha oratória, ele ia diante do faraó, ele ia ter a fala perfeita para falar com o faraó. Você já percebeu que muitas das vezes não é o mesmo cenário, é outra dinâmica. Muitas das vezes Deus ele está chamando você, ele está chamando alguém que ele quer capacitar, mas a pessoa não se sente capacitada. E de repente você vê uma pessoa que não foi chamado por Deus,
mas a pessoa fala bem, ela tem técnica, ela sabe utilizar hermenêutica, exegese, talvez nem tenha unção, mas tem técnica. Já viu isso acontecer? E aí você pensa assim, o fulano lá, ele prega bem, mas às vezes ele talvez não esteja nem em condições de ministrar. Uma vida torta, faz um monte de coisa errada, mas quando ele prega muito bem, fala bem. E você pensa assim, puxa, eu nem falo tão bem, mas ando tão certo na presença de Deus, como é que aquele cara prega daquele jeito e eu não consigo pregar? Já aconteceu isso com você? Lá atrás, no começo da minha chamada, aconteceu isso. Eu estava pensando, como é que o fulano, que tem a vida toda torta, prega bem, tem agendas, e eu não tenho agenda, quero pregar e não prego. Aí, ó. E hoje, né, graças a Deus, são mais de 800 ministérios, eu digo ministérios de denominação, placa, titularidades, que eu ministro. Então, vou ministrar aqui, vou ministrar ali. Eu parei até de fazer cartazes, né? Quando a gente começa, aí coloca lá agendas abertas, né? Não sei o que e tal, prega ali, prega lá, prega cá. Hoje eu nem faço isso, porque se eu fizer, eu não vou parar mais a minha igreja. Eu tenho igreja para congregar. Tá vendo aí, ó? Então, por causa dessas coisas, eu falei, e o irmão falou assim, por que o senhor não faz mais agenda? Eu falei, porque eu já passei dessa fase. Agora só estou ministrando mesmo nas igrejas em que eu um pastor amigo da convenção, ou uma festividade de algum amigo em particular que me chama, eu vou ministrar. Hoje eu parei, mas eu ministrei muito. Viajei o Brasil, nunca viajei para fora do Brasil. Deus falou que uma hora vai me levar, mas eu, em particular, não tenho esse desejo de ir. A missionária Sônia Mendes, da Missão Kairos, ela nos chamou por 2 vezes. Uma para ir para Guiné-Bissau e a outra para ir lá para uma região da África. E eu falei, mas eu vou fazer o que lá? Já estou fazendo algo aqui para Deus, me sinto muito bem aqui e não fui. Poderia ter ido para Guiné-Bissau pregar ou para alguma região da África. Então, cada um tem um chamado. E a pergunta para nós começarmos é essa, tá? Que tipo de ministro, de pregador, nós queremos ser na presença de Deus? Aquele que vive dando desculpa para Deus ou aquele que está vindo de encontro à obra do Senhor para ser usado? Tá vendo aí, ó? Muitas das vezes, tem pessoas que Deus ele está chamando e a pessoa não quer. Você está na brecha e Deus já está mirando em você, ó. O Daniel está chegando aí, ó. Tá vendo aí, ó? Eu sei que ele falará muito bem. O Iranildo está chegando aí, ó. Eu sei que ele falará muito bem, tá? Então nós vamos começar a trabalhar nessa dinâmica. Quem aqui já prega ou já pregou no Ministério da Itinerância? Olha lá, o Alex, o Wagner, quem mais? Agora sim, outra pergunta. Quem aqui ministra na sua igreja? Está lá pregando, o pastor coloca você para pregar. Olha lá, Carol, Alex, o Wagner também, Iranildo. Vou fazer uma pergunta agora, tá? Vou mudar a dinâmica. Quem aqui ainda não pregou, nunca pregou numa igreja? Aí, tá vendo? Nunca pregou? A gente tem 1, 2, 3, 4. O João também, ó. Tá vendo? O João tem gente de pregador, hein? Vamos treinar nisso aí, tá? Então, ó, parece, tem um cidadão lá no YouTube, não vou falar o nome, questão de ética, mas ele disse assim, ó, aprenda a pregar qualquer passagem bíblica em 30 minutos. Você vai pregar qualquer coisa que você quiser da Bíblia. É uma técnica milagrosa, né? Pegar qualquer passagem ali, em 30 minutos aprender uma técnica que aonde você for, você vai pregar, é uma técnica milagrosa. Porque até para nós desenvolvermos um sermão, exige um esforço, né? Uma dedicação, um estudo, tá? E nós vamos começar aqui, tá? Quebrando alguns paradigmas, tá? Vamos abrir a Bíblia aí em Lucas, tá? Capítulo 2, versículo 52. Alguém pode ler para nós? Lucas 2, 52. Ó, e crescia Jesus e em graça para com Deus e para com os homens. Nós vamos começar quebrando um paradigma, tá?
eu já vi alguns irmãos que têm até o dom da oratória, falam bem, ministram bem, falar assim, olha, eu vou pegar uma passagem aqui, eu vou ler essa passagem e eu vou ministrar nessa passagem aqui. E ele consegue, por causa da boa oratória que ele tem, pegar uma passagem bíblica ali, 3, 4 versículos, e ministrar 30, 40 minutos, uma mensagem até sem profundidade, mas bem pregada com a oratória que ele tem, tá? Só que ele vive nisso aí, ó. Lá, eu não estudo porque eu já tenho uma boa oratória. Hoje nós estamos, tá? Na era da tecnologia e da informação. Então, por exemplo, quem é preguiçoso, tá? Eu não gosto nem de pesquisar. O cidadão vai pregar, tem uma boa oratória, ele coloca lá no Google, ó, vai pregar sobre verdadeiros adoradores. Sermão pronto sobre verdadeiros adoradores. Ele vai achar lá uma centena, duzenas e por aí afora de sermões prontos, só vai pegar e reproduzir aquilo que já mastigaram para ele, tá? Agora, olha o que o texto diz. Jesus crescia, tá? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, tá? Vou fazer uma pergunta aqui. Jesus era Deus? Sim ou não? Como Deus, Jesus precisava estudar? Não. Mas olha o desenvolvimento que Jesus tem. O texto diz que ele crescia, tá? Crescimento, desenvolvimento. Sabedoria, conhecimento adquirido. Estatura, as pessoas reconheciam que o conhecimento que ele tinha era um conhecimento adquirido. Ele estava tendo um desenvolvimento e as pessoas falavam, ó, realmente ele está sendo aprovado naquilo que ele está aprendendo. Nesse mesmo texto aí, Lucas 2,52, é o cenário que Jesus está com 12 anos de idade e ele está sendo experimentado pelos doutores. Os doutores estão perguntando para ele e ele está respondendo. Isso quer dizer que Jesus, mesmo com 12 anos de idade, Jesus tinha um desenvolvimento, ele estudava, ele se preparava. Então, quando Jesus chega com 30 anos de idade, e a priori, falando do ministério da pregação, o maior pregador que já existiu, e que nós temos que ter como modelo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aos 30 anos de idade, Jesus vem e ele começa a pregar a palavra de Deus, tá? Então, assim, quando Jesus chegou lá, ele já era Deus, 30 anos de idade, começou a pregar, mas Jesus, para chegar ali como ser humano que se desenvolveu, Jesus passou por um processo, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Isso quer dizer que Jesus também se preparava, estudava, aprendia, conhecia as coisas. Quando Jesus chega lá e ele vai pregar, Jesus começa a pregar. O semeador saiu a semear. Comparação. Em algum momento da sua trajetória, Jesus parou para observar, para conhecer um semeador, para ver como o semeador fazia. E hoje nós estamos numa geração em que os pregadores de hoje, eles dizem assim, não, nós já sabemos tudo, né? Hoje tem a geração aí, o irmão falou isso, não sei se é verdade, ele disse que é a geração dos pregadores de micro-ondas. Geração dos pregadores de micro-ondas. O que é a geração do micro-ondas? É igual o cheeseburger que os irmãos comem aí no intervalo. Você vai lá, coloca 1 minuto, tá pronto. 1 minutinho no micro-ondas, tá pronto. Então, assim, hoje ninguém quer se preparar mais, buscar conhecer, pesquisar, aprender mais, tá? E olhando para os grandes pregadores que nós conhecemos, vou fazer uma pergunta aqui, tá? Porque, para mim, grandes pregadores começam lá em Jim Swaggart, Billy Graham, aí vai chegar na última aí, muito mal falada aí por causa de alguns acontecidos, mas o Benny Hinn foi considerado o último dos grandes pregadores lá nos Estados Unidos, avivalista, tá? O Benny Hinn. Mas aqui no Brasil, vamos ver aqui, quem conhece aí que você tem assim, esse irmão para mim é um dos grandes pregadores aqui do Brasil. Napoleão Falcão, é o pai dos escatólogos aqui no Brasil, né? O príncipe da escatologia. Quem mais? Carvalho Júnior, formado na USP, professor de grego e hebraico. Quem mais? Júnior Trovão, pregador dos Gideões, também é teólogo, né? Quem mais? Marcos Feliciano, teólogo, filósofo, político,
já teve o seu auge no Brasil. Aliás, eu não sei se os irmãos sabem, tá? O pastor Marcos Feliciano, ele foi considerado, no auge do seu ministério, o maior avivalista pentecostal na nossa geração, aqui no Brasil. Sabia disso? Marcos Feliciano. Quando ele pregava, as pessoas queriam ir lá pregar igual ele. Tinha gente que comprava até suspensório para ficar igual ele. Cara, né, ficava aquele negócio feio, né? E aí tem um detalhe, tá? Já começando por aí. É normal, eu estive numa igreja que eu vi com os meus olhos. Tinha um pregador, tem que não morreu, chamado Adeildo Costa. Né? Quem já viu Adeildo Costa ministrar? Pregava muito. E, tirando todos os problemas que ele teve, no auge do seu ministério, foi um grande pregador. E o irmão gostava de ouvir o Adeildo Costa ministrar. E olha o que esse irmão fez. Ele assistiu uma mensagem no YouTube e foi ministrar na igreja que eu congregava. Só que eu já tinha assistido a mensagem no YouTube. Eu gostava de assistir pregação. Todo dia eu assistia uma pregação atrás da outra. E esse irmão chegou lá para pregar e até o jeito do pregador fazer assim com o microfone e até o jeito de se gesticular, de se movimentar era igual. A fala decorada, se você colocasse o vídeo do YouTube assim, ficasse olhando o irmão ministrar, até o tempo de respirar era igual. E o irmão virou a cópia do pregador, a mesma mensagem, igualzinho. E olha só, né, gente? Deus chamou cada um para ser uma voz e não para ser um eco. Não é verdade? Deus, ele te usa do jeito que você é, da maneira que você ministra. Eu tive uma experiência, eu até falo aqui, a irmã Magda viu, eu até brinquei com ela outro dia. Eu falei assim, olha, às vezes eu esqueço que eu tenho ética e grito no microfone, né? Aí os irmãos falam assim, mas o senhor não é teólogo, não tem oratória, é? Eu falei, tenho, mas esse é o meu lado pentecostal, né? Deixa pra lá. Só que uma vez a irmã foi ministrar e eu penso assim, ó, que pregador, os irmãos que ministram aqui, querem ministrar a palavra e ver um culto esfriar. Para falar a verdade, porque nós estamos aqui com o preparo para pregadores do classe A, é justo para nós trabalharmos a questão do ministério da palavra. Agora imagine que se eu tivesse uma oportunidade, nós fôssemos pregar, pregássemos e esfriássemos a igreja. Que sensação nós sairíamos da igreja? Nossa, nunca mais eu quero pregar, pelo menos nessa igreja aqui. Os irmãos vão pensar que eu sou o pregador iceberg, tá vendo? Já pensou? Agora, não é legal você pensar assim, puxa, ó, me convidaram para ministrar, eu vou chegar lá. Quando eu ministrar, o povo fala assim, nossa, que mensagem abençoada, irmão. Podia ter continuado pregando mais uma hora que a gente ouvia o irmão pregar. Não seria bom? Aí, ó. Então, nós vamos trabalhar esse requisito, tá? Como se preparar para pregar uma boa mensagem, tá? Nós vamos começar pensando justo nesses requisitos, tá? Nós não podemos, tá, de maneira nenhuma nos dar a preguiça, tá, de não querer estudar. Todo pregador, os grandes pregadores que você já viu, que você conhece, todos eles têm uma dedicação no estudo, na pesquisa, tá? O irmão falou assim, mas John Wesley foi o pregador do avivamento, né? Foi o criador da metodista e por aí vai, né? Só que John Wesley, quando ele foi se preparar para começar a pregar, muitos não sabem. John Wesley, ele foi fazer uma faculdade teológica e ele não tinha condições de pagar a priori quando ele começou. O que ele fez? Foi trabalhar na cozinha da faculdade para poder pagar o seu curso. Aí, ó. E depois se tornou um dos grandes nomes chamados heróis da fé, tá? Então, assim, falando de estudar, Jesus crescia em graça, estatura, sabedoria, e hoje nós temos uma geração de pessoas que falam assim, não, eu vou pregar, eu já sei tudo, eu tenho o Google aqui, ó, o Google virou a inspiração divina de muitos pregadores. Não ora mais, não consagra mais, não tem uma leitura diária da palavra de Deus e querem pregar a palavra de Deus. Pregam, eu conheço pregadores que eles têm técnica, tá? Os irmãos que estudam, que já estudaram, sabem que nós estudamos isso aqui, ó, hermenêutica, exegese e oratória.
três ferramentas que auxiliam os pregadores, tá? A pessoa pode não ter uma capacidade que provém de Deus, que nós chamamos de unção, mas se ele tiver uma boa hermenêutica, souber fazer uma boa exegese e tiver uma boa oratória, ele terá técnica para pregar, porque ele vai ter ferramentas disponíveis que vão auxiliar na hora de ministrar. Hermenêutica ajuda a interpretar o texto, exegese ajuda a extrair o sentido das palavras do texto e assim por diante, e a oratória é a arte de falar em público. Poderíamos colocar aqui também a homilética, tá? Que é a arte de preparar sermões, tá? Quem já viu aqui, eu sei que todos já viram, os irmãos que pregam, que ministram, vira e mexe, você vai ver um pregador, um professor, alguém, que na hora de ministrar vai ter uma folha lá dentro da Bíblia, lá, ó, o chamado esboço, né? O sermão, tá tudo ali, ó. E tem alguns irmãos que vão dizer o seguinte, ó, na hora eu preparo o sermão, mas na hora que eu vou ministrar, não ministro nada daquilo que eu preparei, tá? Eu expliquei isso aqui para alguns irmãos em uma aula. Por que que isso acontece? Não é que você preparou o sermão, estudou e Deus não queria que você estudasse. Tem nada a ver. Vou fazer uma pergunta. O pregador, ele tem que ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? A mensagem que vai ser pregada, ela não é direcionada pelo Espírito Santo? Quando você for falar para a igreja, o pregador está cheio, a palavra é direcionada pelo Espírito. A igreja que vai receber a palavra também não vai receber pelo Espírito Santo a palavra? Então, quem está direcionando tudo para que tudo aconteça no final através da palavra não é o Espírito Santo? Então, muitas das vezes você preparou aquele sermão, título, tópico, conclusão, apelo no final. Mas na hora que você foi ministrar, não era o que o Espírito Santo queria falar com a igreja naquele momento. Todavia, aquele sermão, em algum lugar, aquela mensagem vai encaixar. Você vai chegar lá e Deus vai falar, aquela mensagem que você preparou, ó, é aqui. Tá? E aí, detalhe, quantos aqui já fizeram um esboço e jogaram fora? Olha lá, e tem bastante lá. Quando eu comecei a estudar e eu comecei a pregar, eu tinha um pensamento, irmão Iranildo, assim, mensagem não pode ser repetida. Por quê? Tem que ser novo. Deus vai revelar e vai acontecer. E olha só, eu acho que eu cheguei a fazer uns 180 esboços que eu joguei fora e não consigo fazer mais. Não consigo reproduzir o mesmo mais. Estudei e eu falava, não pode repetir a mensagem. Aí jogava fora o esboço e toda vez que ia pregar, preparava um novo. Sobre aquele mesmo tema, fazia um esboço novo. Aí, ó, quem já fez isso aí? Vendo? É normal fazer isso, tá? Só que, todavia, tá? Alguém falou Carvalho Júnior aqui, ó. O pastor Carvalho Júnior, ele foi ministrar numa igreja e ele ministrou um tema de uma mensagem aqui em São Paulo. E como ele viaja o Brasil inteiro, chegou no Paraná, ele ministrou a mesma mensagem. Detalhe, tinha um irmão que gostava muito dele, comprou a passagem para ver ele pregar lá no Paraná. Só que quando ele chegou lá no Paraná, o irmão estava ministrando a mesma mensagem. E ele falou assim, mas eu já ouvi o senhor pregar lá em São Paulo. Aí ele falou, mas o povo daqui ainda não ouviu, irmão. Recebe a palavra em nome de Jesus. Então você vê, ó, é normal, tá? É normal, tá? Os pregadores, principalmente quem é itinerante aqui, quem já viveu na itinerância, já pregou aí quando os pastores falam, pode pregar e você foi, é normal o pregador ministrar a mesma mensagem, tá? Em igrejas diferentes, ó. Eu já ministrei a mesma mensagem durante um mês sem parar. Numa escala de agenda que eu tive, claro que não sai igual, Deus traz algumas revelações, você estuda, aparece uma palavra nova, um sentido novo ali, você acaba ministrando. Mas é normal, e Deus falou em todos os lugares que eu fui, ó, e as pessoas foram edificadas. Quer ver, ó, quem aqui já ministrou mais de uma vez a mensagem assim, ó, tinha 3 agendas lá, você falou, meu Deus, não estou tendo tempo nem de orar, está muito corrido, você acabou ministrando a mesma mensagem. Olha lá, ó. Tá vendo aí, ó? Pode falar. Eu sou esposa, pregador. Aí ficou difícil, né?
Eu acho que é por isso, tá? Graças a Deus, eu e minha esposa, ela ministra também, nós andamos juntos. Mas um dia eu perguntei para ela, você não enjoou de ouvir eu pregar essa mensagem, não? Mas é o caso que a irmã Magda falou. Já pensou a esposa do irmão que prega, se for todo dia com ele, e o irmão pregar todo dia a mesma mensagem, ela vai falar assim, pelo amor de Deus, vai orar um pouquinho mais, né? Então, ó, a gente fala aqui já falando de ministrar, tá? Porque no começo eu sofri muito. Quando eu comecei a pregar, eu pensava assim, ó, tem que fazer. Então eu preparava um bom estudo, não deu tempo de desenvolver aquele sermão na hora de ministrar e já jogava o esboço fora. Não,